Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do IA Hoje. Aqui nós trazemos as pessoas certas para falarem sobre os assuntos certos relacionados com a inteligência artificial. Hoje temos uma pergunta de partida. Como pode um advogado usar a IA na sua prática, na prática jurídica? Para tal, trazemos uma pessoa que consideramos ser uma pessoa especialista e com grande capacidade nesta área, o Rui. Rui, bem-vindo aqui ao nosso canal, aqui a esta curta entrevista que vamos fazer. Para quem não te conhece, era possível apresentar-te, falares um bocadinho da tua empresa e como é que tem sido o teu percurso ao longo destes anos? Claro, antes de mais, obrigado, Pedro, aqui pelo convite. É com muito gosto que estou aqui e também que te parabenizo pelo trabalho que tu tens vindo a fazer no âmbito da IA, de certa forma tornar algo real para toda a gente, não é? E não algo reservado apenas a alguns, portanto, parabéns por isso e obrigado aqui pelo convite. Colocas muito peso e muita responsabilidade em cima de mim, não é? Eu não sei se sou especialista nesta área ou em qualquer uma, mas se calhar sou pelo menos um muito curioso e com muita vontade sempre de aprender e evoluir. Se calhar apresentar-me muito brevemente e apresentar também a Nova Legal. Sou o Rui Neves Ferreira, sou advogado, considero-me um advogado empreendedor e nesse aspecto a Nova Legal é a sociedade de advogados da qual sou sócio e faço parte já há 6 anos. Fizemos 6 anos este ano e que tentamos combinar de uma forma muito objetiva, muito pragmática, direito e tecnologia, mas também design, portanto, a forma como nós entregamos o direito ao cliente. Num foco muito centrado nesse cliente, nós só trabalhamos com clientes empresariais e que no fundo vimos então romper algum status quo, alguns dogmas que a nossa profissão de advogado acaba por eu diria que é perita em manter e ficar colada a esses. A minha perspectiva é muito pessoal e que tento também transparecer para a visão daquilo que é nova legal, é que o direito pode e deve ser uma vantagem competitiva para um negócio e não um bloqueador, não é? E sobretudo quando trabalhamos, como fazemos isso com muitas empresas internacionais, muitas startups, scale-ups, tecnológicas, da área digital, acabamos por ter essa necessidade. Tem uma perspectiva muito tech-savvy, estávamos a falar sobre isso há pouco, não é? E então é um pouco procurar tudo o que possamos colocar a mão para isso. Já há vários anos que tenho vindo a fazer formação técnica e também jurídica na área da inteligência artificial. E isso também me deu aqui as bases para agora com esta generalização das ferramentas a conseguir, de facto, implementar mais concretamente no nosso dia-a-dia. Obrigado, Rui. Então, lançando aqui a primeira questão, para além desta parte da apresentação, como é que começaste a explorar esta inteligência artificial e a sua aplicação na prática jurídica, no fundo? Eu penso que, se calhar, há dois momentos neste sentido. Um primeiro momento pessoal, ou seja, como disse, numa perspectiva de gostar, de ser um curioso por estas novidades, já há vários anos, diria quase mesmo antes de existir a nova, não propriamente a IA generativa que nós hoje conhecemos, que tem aqui 3 ou 4 anos, mas estratégias mais tecnológicas, mais baseadas na automação e por aí fora, fez com que eu, de facto, tentasse sempre conhecer ou estar, vamos dizer, na crista da onda, passa aqui a expressão mais popular, no sentido de perceber o que é que anda por aí. Sobretudo agora, nos últimos, eu diria, 3 anos, aquilo que tenho feito e que temos feito internamente é mesmo perceber exatamente onde é que estão as nossas dificuldades, os desafios, ou por simplesmente onde é que nós precisamos de melhorar para entregar um melhor serviço. E, portanto, eu diria que é uma abordagem prática, ou seja, se identificamos uma necessidade, uma dificuldade, depois procuramos uma ferramenta ou desenvolvemos a própria ferramenta para ultrapassar isso. Nós começámos inicialmente a usar a IA ferramentas próprias ou third-party providers em tarefas muito repetitivas, uma análise documental, uma revisão no contrato, ou até análise de grandes quantidades de informação para obtermos determinados padrões, mas também percebemos mais ou menos rapidamente que não estava em causa só a capacidade de automatizar processos, mas sim
a nossa capacidade de ampliar a nossa prestação de serviços, sermos mais rápidos, mais eficientes e acabamos por garantir um resultado melhor para o cliente, mas também para nós próprios internamente, não é? Faz sentido. Até porque, olhando ao vosso segmento, que ainda agora falava, as startups, scale-ups, elas são tão ágeis e rápidas que se nós assentarmos sobre os modelos tradicionais do direito, não conseguem acompanhar simplesmente as necessidades destas empresas. E com Sim. isso, se não te permites, eu faço aqui a segunda pergunta, porque acho que é excelente para este mote. Que tipo de tarefas, então, é que um advogado ou um escritório de advogados pode automatizar e pode utilizar para melhorar isto com apoio à inteligência artificial? E onde é que continua a ser preciso o raciocínio humano aqui nesta equação? Eu contrariamente a muitos, não vejo a IA como nenhum ladrão de profissões, não é? Não está aqui para roubar ou para substituir o advogado, bem pelo contrário. Vejo a IA, se quisermos, aqui como uma parceira silenciosa, vá, que nos ajuda a manter o foco no valor real humano que nós conseguimos entregar, não é? Que tarefas pode a IA automatizar? Eu diria, se calhar que a resposta, a minha, começa ao contrário, é o que é que a IA não pode ajudar ou auxiliar, não é? E o humano fica em todo o lado, ou seja, sendo muito concreto, quer dizer, aquela questão mais básica, a análise documental, acompanhar due diligence, ler grandes quantidades de documentos, identificar redlinings em contratos, cláusulas críticas, inconsistências, fazer um padrão contratual e não andarmos sempre a variar minutas, não é? Quase de processo para processo. Uma revisão de compliance mais global que permita depois o advogado focar em nicho, que precisa de ter mais esse toque humano. Tu referiste já falámos sobre isso também, a questão de resumir jurisprudência, de pesquisar legislação, de pesquisar jurisprudência, a questão da gestão de prazo e notificações, que é sempre um problema para qualquer advogado e um grande fator de pressão, o facto de nos permitir, de certa forma, manter o escritório, o apoio para o cliente disponível 24/7, não é? O apoio também muito claro em definir estratégias. É como estava a dizer, talvez a resposta seja o que é que a IA não pode melhorar, não é? O que é que eu acho que não pode, ou melhor, que continua humano, o raciocínio estratégico, não é? Entender verdadeiramente o modelo e o contexto do negócio do cliente, antecipar conflitos porque estamos a prever o que vai acontecer, propor uma solução verdadeiramente criativa. A IA cria muita coisa, mas nada ex novo, não é? Quer dizer, tudo é baseado no que já aprendeu. E depois a empatia, não é? Por muito que a IA fale connosco de uma forma muito naturalmente empática, a verdadeira empatia humana, quer dizer, perceber a dinâmica entre co-founders, lidar com negociações sensíveis e perceber onde é que podemos atuar, isso eu não tenho dúvida está reservado ao humano, e também a perspectiva de visão de futuro. Apesar daquela vertente da IA preditiva, a verdade é que um planeamento societário, governance, uma estruturação fiscal ou uma internacionalização passa muito, eu diria, sobretudo pelo tal human in the loop, pelo tal advogado que ali está, não é? Acho que é por aí. Exatamente, concordo. O humano e a tecnologia, ambos combinados para trazer uma melhor experiência para o profissional e também para o seu cliente, por sua vez. E nesse sentido, eu pergunto, com tantas ferramentas a surgir, como é que o profissional de direito pode escolher as soluções que são mais adequadas à sua prática? Eu acho que a primeira recomendação que eu daria a alguém que está a pensar, a descobrir, a tentar implementar alguma ferramenta é para não alinhar em modas, não é? Ou seja, temos muito aquela tendência, pá, toda a malta agora está a utilizar aquilo, ou então determinada empresa, sociedade, advogado utiliza aquela ferramenta. Eu acho que se há coisa que a IA nos permite é, primeiro, experimentar sem um grande investimento, portanto, nós conseguimos utilizar as ferramentas sem que tenhamos de fazer investimentos muito avultados, portanto,
Se isso é necessário, para mim seria logo uma red flag no sentido de implementação, e depois é percebermos que a IA tem uma capacidade de adaptação gigantesca, ou seja, nós temos de facto de perceber qual é a solução que melhor se adapta ao nosso ecossistema e que não vem criar fricção, não é? Também é muito importante para mim a questão da segurança e da privacidade. Nós temos, por exemplo, em termos de LLMs, Large Language Models, vamos falar do Gemini, da DeepSeek, do ChatGPT, abordagens muito diferentes em relação à transparência do algoritmo, não é? E a questão das black boxes, quer dizer, o que é que se passa lá dentro, que acesso é que nós podemos ter aos logs daqueles modelos ou não, qual é a possibilidade de eu ter um Data Processing Agreement com aquele provider e por aí fora. Portanto, isso do ponto de vista legal, até considerando a questão do sigilo profissional, é essencial, não é? Para evitar esses riscos. Uma experiência que nós temos, por exemplo, e que posso aqui acrescentar, pode eventualmente ser interessante, não tanto no sentido de adotarmos a IA internamente, mas no sentido de adotarmos ou criarmos ferramentas que aplicamos ou implementamos no cliente. Ter a IA no front-end atrasa muito a adoção da ferramenta, ou seja, cria alguma fricção, alguma dúvida, começa a curva a ser mais ténue, mas acaba por criar isso. Implementar a IA no back-end, não de forma escondida, de forma totalmente transparente, mas em que o choque não seja tão diferente, acaba por facilitar esta adoção e transformar aquilo que a IA verdadeiramente é, que é uma ferramenta como há uns anos atrás foi a internet, ou foi a industrialização, ou foi a eletricidade, muito poderosa, sem dúvida, não quero estar aqui a reduzir isso, mas na altura a internet também foi muito poderosa e a eletricidade também. É um paralelismo simplista, mas não simplório nesse sentido. E nesse sentido, falavas aqui da questão relacionada com a privacidade e com aquilo que, no fundo, é também a vossa ética profissional. E é mesmo nesse sentido que eu faço esta próxima pergunta, que é, portanto, que cuidados é que deve ter um advogado, um jurista, alguém que pratique a prática do direito, ao utilizar a IA, isto no que toca a riscos éticos, legais, práticos, usando, por exemplo, como exemplo, um advogado que não tem um software dedicado, por exemplo, um programa dedicado, e utiliza um chat GPT ou uma ferramenta similar. Que cuidados é que esta pessoa tem que ter quando está a fazer, portanto, quando está a processar documentos, casos, como é que funciona? Eu acho essa pergunta é muito pertinente, Pedro, e faz todo sentido. Eu diria que há duas vertentes, eventualmente. Há sempre dois sentidos. Há o sentido interno, em que eu utilizo e que cuidados devo ter, e depois o sentido externo. Eu estou a utilizar para quê? Para o meu cliente, ok? Para mim, transparência é a chave, ou seja, e antes de começar verdadeiramente a implementar e utilizar essas ferramentas na minha prática, se calhar a primeira pergunta deve ser: eu estou preparado para de forma transparente comunicar ao cliente que estou a utilizar IA e em que termos, não é? E esta é uma questão que deixa muitas vezes o advogado ali em stand-by, não é? Por vários motivos, porque não há ainda cultura, aprendizagem suficiente da parte do cliente para perceber que o trabalho de uma IA com um advogado é diferente do cliente diretamente usar IA, que há determinadas formas, requisitos, guardrails, determinados aspectos que podem melhorar muito isso e, portanto, acho que há um trabalho anterior a ser feito quando falamos de ética na IA e nem vamos entrar aqui na discussão de como é que vamos faturar então num modelo que está assente na faturação horária, como é que vamos faturar o mesmo serviço que agora demora segundos ou minutos a ser feito. Mas entrando também especificamente, e colocaste aí uma questão, alguém que utiliza o ChatGPT ou que utiliza um LLM, eu acho que há questões aqui que nós temos de colocar, sobretudo em termos de responsabilidade profissional. A primeira coisa é que o advogado continua sempre a ser o responsável final pelo parecer, pelo documento, pelo aquilo que entregou ao cliente, não é? E que depois usar essa IA implica garantir que não há uma violação de confidencialidade, mas também que há uma manutenção do sigilo. Nesse aspecto, há determinadas ferramentas e há uma análise que precisa de ser feita por cada utilizador, já o referi anteriormente, em que é possível nós, em determinados
com determinados providers, como seja a OpenAI, como referimos aqui, em determinadas subscrições, uma versão gratuita se calhar não permite isso, uma versão simples não permite isso, termos um nível de segurança em que a plataforma está SOC 2 compliant, em que temos um Data Processing Agreement, em que temos o cumprimento integral das normas do RGPD, por exemplo, não é? E que então isso nos dá, numa ótica de compliance, uma base para nós podermos sustentar, no caso de um leak, de uma fuga de dados, que garantimos ou que fizemos tudo o que estava à nossa disposição para garantir essa segurança. Certamente que também temos de medir um nível de sigilo e confidencialidade, não é? Ou seja, nem tudo é válido, mesmo que do outro lado nos garantam um cumprimento do RGPD, não é? Ao mesmo tempo, também acho que temos de fazer aqui algum ponto de situação quando temos algumas vozes, e com todo o sentido, a dizer que não é possível ou que é contrário àquilo que se pretende a utilização deste tipo de ferramentas, sobretudo por violação do dever de sigilo, mas quando ao mesmo tempo estamos a utilizar ferramentas como um Office 365, uma Microsoft, um Google, um Gmail, um Zoom, um Teams, um PDF Creator tirado da internet, e quer dizer, os mesmos documentos, as mesmas informações estão todas lá alojadas, não é? E aí já ninguém fala, já é perfeitamente banal, já é perfeitamente normal, e o risco, diria, é tão ou mais elevado. Lá está. Acho que a escolha do provider, do LLM, diz muito. Se fazer aqui uma referência, uma DeepSeek versus uma OpenAI ou uma Mistral, eventualmente em situações mais limite, truncar determinadas informações ou utilizar um servidor dedicado, mais limitado em termos de processamento, mas mais garantido nesse aspecto, podem ser soluções alternativas. Eu diria que a solução nunca será não utilizar. Pelo menos, para mim, não vou por aí. Interessante, muito interessante esta perspectiva, principalmente o facto daqui da proteção dos dados, e no fundo da proteção do conteúdo, do sigilo, que é em relação com o cliente. Muito interessante teres tocado no ponto que realmente uma ferramenta já é banal, a outra não é nova, e no entanto o risco que comportam será relativamente similar, na medida em que não é nosso, os dados não estão em nossa posse, digamos assim, são entregues a uma terceira parte. Muito interessante, muito obrigado. Neste sentido, chegamos assim ao final, e eu queria te deixar, ou queria desafiar-te a deixares um repto para os colegas de Direito que ainda não começaram a utilizar, nem que seja aquela chave inicial para onde começarem, e fica a tua revelia. Como é que és desafiar os colegas a começarem a utilizar as tecnologias? Obrigado, Pedro. Eu, antes de mais, agradecer-te aqui pela oportunidade e, mais uma vez, pelo trabalho que tens feito. Eu acho que é exatamente isso que é importante, é conhecimento, é estarmos dentro, é percebermos, por exemplo, que a IA não é nenhuma entidade mágica, mas sim que é sobretudo estatística, probabilidades, matemática, é uma ferramenta e que não vem substituir advogados, não é? Eu diria que vem libertar-nos para nós sermos ainda mais humanos. Pelo menos é isso que eu acredito. E na nova legal é isso que acreditamos, que a tecnologia deve empoderar e não substituir. Eu diria para sermos curiosos, estratégicos, transformar o direito em algo mais ágil, mais acessível e mais alinhado com os desafios do mundo moderno. Falámos há pouco das startups, quer dizer, não faz sentido nós fazermos de conta que as coisas não estão a acontecer e evoluir à nossa volta, não é? Portanto, pensar em algo alternativo em relação ao que estamos habituados a ser a norma e, para mim, algo também muito melhor. Seria esta a minha mensagem, Pedro. Obrigado. E eu agradeço. Chegamos então ao fim. Hoje tivemos connosco aqui o Rui Neves Ferreira, da Nova Legal, que nos ajudou a responder a esta questão: como pode um advogado usar a IA na prática jurídica? Rui, uma vez mais, obrigado por teres estado aqui presente e por teres partilhado um bocado do teu conhecimento com a audiência que nos segue, estes gestores de PMEs e, neste caso, advogados. Neste sentido, eu despeço-me de todos aí desse lado, deixando novamente o desafio para colocarem nos comentários temas, assuntos que queiram ver a serem discutidos, e, uma vez mais, trouxemos a pessoa certa para falar do assunto certo, neste caso o Rui Neves Ferreira. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, Pedro. Obrigado.